Então, tudo começou com o simples fato de caminhar. A caminhada, para as pessoas que eram nômades naquela época, no tempo das cavernas, ajudava muito, pois ela conseguia ter um porte físico que aguentava muita coisa. Então, numa caça, o porte da pessoa ajudava, porque aí ele conseguia correr, ele conseguia fazer algumas manobras, pular, ele conseguia arremessar uma lança. Tudo isso trabalhava o corpo humano, o corpo dele, para uma desenvoltura bem melhor na hora de praticar o ato de caça, certo? E aqui no textinho que nós temos hoje, que se chama Atividade Física na Idade Moderna, que vai desde da pré-história até hoje em dia, ele pega muitos nuances da civilização, sabe? Como tudo começou. E tem um trecho aqui que eu achei muito importante, que eu vou citar aqui para vocês. Ele diz o seguinte: desde os primórdios da Terra, a atividade física é um movimento corporal que estiveram presentes auxiliando a sobrevivência do homem. Olha só o que eu falei da questão da caça, certo? De acordo com a necessidade e o objetivo de cada época da história. Com o avanço da humanidade, as habilidades motoras utilizadas de diversas finalidades. Dentre elas, podemos destacar a guerra, a finalidade terapêutica, esportiva e na educação. Sim, na guerra, porque até hoje em dia nós temos muitas guerras, né? Mas naquela época se guerreava ainda mais, se guerreava pelo espaço, pelo terreno, pela caça, né? Se guerreava pelas mulheres. E o humano naquela época, ele tinha que proteger o seu pedaço do chão, proteger tudo o que ele tinha conquistado. Então, ele precisava estar ciente de todas as manobras que fazia para poder derrotar o inimigo. Então, como foi que ele começou a desenvolver isso? Ele começou a aprender que repetindo tais movimentos, fazendo tais manobras, ele poderia tanto caçar, tanto se alimentar, como a mesma manobra ele poderia fazer contra o inimigo dele e ganhar, certo? Então, o que foi acontecendo? A evolução na questão de que o ato de caminhar, novamente, se transformou em um ato de sobrevivência alimentar e de guerra, certo? E aí eles se educaram para isso. Olha só a parte da educação. Eles se posicionaram, então eles sabiam que todo dia, se eles aperfeiçoassem, se eles treinassem, né? Na época talvez ninguém usasse, talvez nem existisse o termo treino, né? Mas se eles todo dia repetissem o mesmo movimento, ele ia chegar no objetivo bom para conquistar o que ele estava desejando, certo? Um outro trecho aqui do textinho, ele diz o seguinte: os homens primitivos utilizavam os movimentos corporais para atacar, olha só, e conseguir dominar a presa para se alimentar, para se defender dos perigos e até para dominar os seus inimigos, o que eu acabei de falar, certo? Além disso, utilizava movimentos para se defender de toda situação adversa e colocava a risco a sobrevivência. Então foi tudo que eu falei, né? A questão dos movimentos, eles evoluíram, porque o homem está sempre em evolução. Eles aprenderam que se eles aperfeiçoassem tais técnicas, eles conseguiriam se alimentar, eles conseguiriam sobreviver à guerra, conseguiriam sobreviver também ao frio, porque como eles eram nômades, eles não tinham local fixo, então eles caminhavam muito, pegavam temperaturas muito baixas e temperaturas muito altas. Então, para isso, o corpo tinha que estar legal, né? Ele tinha que ter um posicionamento físico, corporal,
bom para aguentar tudo. E a gente sabe que a partir dos treinamentos e técnicas e tudo isso, a gente vai aperfeiçoando o corpo da gente. É que nem a cabeça. A gente lê, a gente vai aperfeiçoando a nossa leitura, a gente vai aperfeiçoando os nossos pensamentos, as nossas ideias e tudo mais. Tá bom? E aí, um pouco mais evoluídos, na China, nesses países mais para a Ásia, eles desenvolveram lutas, técnicas de lutas, certo? Que hoje em dia acabou se tornando esporte. Então, os hindus, os chineses, os japoneses e os persas desenvolveram o longa, a luta livre, boxe, certo? Esgrima com bastão e outras modalidades. Mas tudo isso, antes de virar esporte, era questões de sobrevivência. Então, eles treinavam a esgrima para sobreviver. Esgrima, para quem não sabe, é aquela lutinha de espadas, que hoje em dia tem nas Olimpíadas esse esporte, certo? Mas nessa época era utilizado para sobrevivência. Então, vamos guerrear a esgrima. Então, você sabendo as técnicas e os pontos fracos do inimigo, você conseguiria ganhar rapidamente essa batalha. Tá bom? Então, seguindo mais na evolução humana, nós vamos chegar no berço da civilização. Vamos chegar na Roma, nos romanos, que já são um pouco mais evoluídos, né? Então, o que era que acontecia? Lá existiam arenas, que nessas arenas entrava um homem e um homem, ou então um homem e um animal bem feroz, bem forte, bem que poderia acabar com o ser humano só no olhar. E aí começavam-se as lutas, né? Quem ganhava, o homem ou o bicho, certo? E isso tudo servia também como técnica militar, certo? Então, o homem que lutava contra um tigre bem valente e ele saía ileso, ele vencia essa batalha, ele era considerado um grande vencedor e que poderia estar ministrando técnicas para os guerreiros, certo? E aí, como eu falei antes, as técnicas que seriam de sobrevivência viram técnicas sobrevivência alimentar, viram técnicas de sobrevivência por terreno, por liberdade, né? Então, tudo isso envolve a educação física, envolve o desenvolvimento físico do corpo, certo? Você poder... sem falar, gente, que a educação física, que o treinamento, tudo isso te condiciona a respeitar regras, vamos dizer assim. Então, se o cara estava lá lutando, na verdade, treinando determinados movimentos, isso acontece até hoje, certo? Ele vai conseguir desenvolver aquela habilidade e vai conseguir respeitar o seu superior, digamos assim, o técnico, né? Se o técnico te diz que é para fazer tal coisa, você vai lá, faz de acordo com o que foi treinado, com o que ele lhe passou, as instruções e tudo mais, tá bom? E aí, fomos para a Grécia, né, que é o berço das Olimpíadas, que lá teve o Renascimento, né, no século XV, que traz a educação física voltada para a minoria denominada burguesia. Então, é quando os ricos começaram a praticar a educação física. Então,
entrando na idade contemporânea, que é o que nós conhecemos hoje em dia, certo? A idade contemporânea, gente, ela começou a partir da Revolução Francesa, certo? E aí, onde houve a Primeira e a Segunda Guerra também. Aconteceu, como é que eu posso falar? Uma regulação, na verdade, na educação física. Então, elaboraram algumas ordenações, certo? Para poder os pedagogos, os princípios, né, pedagógicos serem utilizados, a educação física ser utilizada como um princípio pedagógico, certo? Então, na segunda metade do século XVIII, começou esse desenvolvimento. Então, 3 países na Europa, a Europa Ocidental, adotaram a importância do exercício de ginástica para o corpo humano. A gente sabe que a ginástica, ela mexe com todos os músculos, mexe com tudo e mexe com a disciplina. Ela te oferece uma questão disciplinar muito boa, certo? Que para nós seres humanos, nós precisamos ter disciplina, né? Em todo canto que a gente vai, a gente precisa ter um comportamento. E o comportamento tem que ser positivo, certo? Então, na Alemanha, foi a Alemanha, a Suécia e a França, certo? Esses 3 países, eles adotaram a modalidade de ginástica, sendo uma modalidade muito significativa para as atividades escolares. Então, na Alemanha, eu vou ler aqui, o Pestalozzi foi um influente na escola alemã, certo? Que no ano de 1759 a 1836, considerado o pai da ginástica pedagoga moderna. Com a derrota dos alemães para Napoleão, surgiu a nova ginástica chamada Turkiston, certo? Cujo fundamento era a força. Então, o que é que são o positivo disso, né? Conseguir que o corpo humano tenha resistência, tenha força para levantar os seus parceiros na hora da ginástica, na hora da apresentação. Tudo isso é bem significativo, certo? Aí tem na Suécia, que na Suécia foi a ginástica Ling, com a atenção especial aos exercícios livres. Na ginástica olímpica, né, tem algumas modalidades de cavalos e de argolas, que isso é direcionado da ginástica Ling, certo? Que tem origem sueca. E na França, certo? O método francês, a sua origem foi na escola Jouvillers-le-Pont. Teve a participação de Napoleão, que era discípulo de Amarons, certo? Então, o movimento francês foi o ponto de partida para a educação física brasileira, certo? Com métodos de Anaron, Demier e Ebert, certo? Então, assim, quando o Brasil realmente foi descoberto, né? A questão europeia, a vivência europeia, ela tinha muita influência aqui, principalmente francesa, certo? É tanto que a gente vê, assim, assistindo alguns filmes e lendo alguns livros, a gente vê que até na moda, aqui quente como é, o povo não estava nem aí. Se lá na França dizia um jeito, tinha que ser desse jeito, e aqui também tinha que ser desse jeito. Então, partindo desse princípio, nós vamos entrar na educação física aqui no Brasil, certo? Que também é um textinho super bacana, que vai
está no trabalho teórico, tá? Então aqui, deixa eu explicar para vocês. Vocês sabem como o esporte chegou aqui no Brasil? Alguém tem uma noção, uma ideia de como isso aconteceu? Não? Pois eu vou explicar para vocês. Em 1641 foi o início, lá no Recife. Como foi isso? Juntou uma galera de Portugal e uma galera aqui do Brasil, certo? E se juntaram. Fizeram um time para jogar contra os holandeses. Porque vocês sabem, né? Teve essa questão de luta com os holandeses, com os espanhóis. Uma galera aí que veio pro Brasil, que queria todo mundo ser dono e tal. Enfim. E foi uma partida assim meio perrenga, mas aconteceu a partida, certo? E foi aí que tudo começou, através do futebol. Não é à toa que nós somos o país do futebol, né? Eu acho que é porque o primeiro esporte foi esse. Então, o príncipe Maurício de Nassau, foi ele que introduziu o esporte aqui no Brasil, certo? Nas capitanias hereditárias e tal. E aí administrava... Ele administrava o Nordeste. Eu vou entrar um pouquinho nessa parte só para explicar. Ele administrava o Nordeste como a terra natal e aí começou a desenvolver a questão esportiva, certo? E, seguindo, em 1837 surgiu o primeiro projeto de ginástica aqui no Brasil. Então, ele pegando o gancho, né, da França, que foi o Brasil, teve a França como modelo, criou-se um projeto de ginástica na Escola do Rio de Janeiro, que era ministrado por padres e freiras. Então, essa modalidade era especificamente para as meninas. Então, as meninas tinham aula de ginástica como obrigatório nessa escola no Rio de Janeiro, certo? E aí, as competições de fato teve início em 1846, certo? O esporte foi o remo. Gente, para quem não sabe, o remo, ele é um esporte de elite, certo? E ele foi, por muito tempo, um esporte muito bem quisto aqui no Brasil. É tanto que alguns clubes de futebol têm a palavra remo no meio, certo? Porque alguns clubes vêm de muito tempo, né? Tipo o Vasco, ele veio das Caravelas, então é um clube bem longo, bem velho. E o clube de futebol também, só para ficar bem claro, ele não oferece só o futebol como esporte. O clube, ele tem várias modalidades. Claro que aqui no Brasil, o que realmente se sobressai é o futebol. Mas no clube de futebol, tem muitos esportes. E aí, nessa época, o remo foi o primeiro esporte oficial que de fato começou a se praticar aqui no Brasil, certo? E aí, em 1888, aconteceu a Regata da Abolição, né? E aqui no textinho ele diz assim, publicaram que nesse dia foi assim estrondante de gente, todo mundo queria ir, todo mundo queria ver, todo mundo queria participar, todo mundo queria festejar, certo? Que quando foi em 1894, né, por Charles Miller, aconteceu de fato o futebol. Ele trouxe 2 bolas e as regras de como se jogar o futebol. E aí aconteceu o que nós conhecemos hoje de futebol, tá certo? Foi através do Charles Miller, que é inglês. E aí, gente,
Passando-se mais um pouco de tempo, em 1941, certo? Foi criado o Conselho Nacional de Desporto, que ele era vinculado com o Ministério de Educação e Saúde, certo? E depois ele foi separado desse ministério. Então, como a educação física virou disciplina obrigatória aqui no Brasil? Na verdade, foi através do Getúlio Vargas, né? Ele colocou a disciplina nos colégios militares, então virou meio que uma tradição. Então, toda escola militar tinha como disciplina a educação física para os seus alunos. Eles ofertavam a educação física, que na época da ditadura também foi um grande marco para essa disciplina. E aí ela entrou para todos os outros colégios. Então, todos os outros municípios aqui no Brasil e estados adotaram a educação física, sendo também uma disciplina obrigatória. Que, vendo por outro lado, realmente é muito bom e foi bacana eles terem colocado realmente a educação física, né? Todos os quesitos que eu já venho falando desde o início da aula, certo? Então, o que vamos fazer agora? Agora nós vamos dar um tempo para um intervalo, certo? Vamos encher o bucho e na volta nós vamos assistir 2 vídeos falando um sobre o futebol, as regras, e em seguida, logo em seguida, nós vamos assistir um vídeo também falando um pouquinho sobre o vôlei, as regras, como jogar, que eu tenho certeza que vocês vão adorar esse vídeo, esses 2 vídeos, na verdade, tá bom? Então, vamos lanchar, daqui a pouco a gente volta. Estamos de barriga cheia, todo mundo satisfeito, e para não ter muita conversa, vamos assistir agora os 2 vídeos. Terminando do futebol, já entra o do vôlei, certo? Não vou nem falar nada, que é para não tirar ninguém aí da animação, tá certo? Eu tenho certeza que vocês vão adorar esse vídeo. Assiste comigo. Neste vídeo, você vai aprender as regras básicas do futebol. O futebol é jogado em campo retangular, com medidas entre 90 e 120 metros de comprimento e entre 45 e 90 metros de largura. Existem 2 gols, um em cada extremo do campo. O campo é marcado com linhas brancas. Uma partida é jogada entre 2 equipes adversárias de 11 jogadores cada uma, durante 2 tempos que duram 45 minutos cada. O objetivo dos 2 times é colocar a bola dentro da rede da equipe adversária. Se um time consegue fazer isso, essa equipe marcou um gol. O goleiro de cada time fica em frente ao seu gol para protegê-lo. Se um jogador toca a bola para trás da sua própria linha de fundo, um escanteio é marcado para a equipe adversária. Se a bola cruza as linhas laterais do campo, um lateral é marcado para a equipe adversária. Se, ao final do jogo, os 2 times têm o mesmo placar, pode haver um tempo extra, chamado de prorrogação, mas isso depende de cada competição. A prorrogação tem 2 tempos de 15 minutos cada. Se os times ainda têm o mesmo placar durante a prorrogação, haverá uma disputa de pênaltis. Cada treinador escolhe 5 jogadores de seu time. Eles se alternam para a execução dos pênaltis, chutando ao gol defendido pelo goleiro do time adversário. A equipe que marcar mais gols ganha o jogo. Na área do pênalti, apenas os goleiros podem tocar a bola. A área do pênalti é o retângulo grande de 16,5 metros em frente ao gol. Os outros jogadores não podem tocar a bola com as mãos, nem com os braços. Cada jogo tem um árbitro responsável para que as regras do jogo sejam respeitadas. Dependendo da gravidade de uma falta, o árbitro pode aplicar um cartão amarelo, uma advertência, ou um cartão vermelho que expulsa o jogador da partida. 2 cartões amarelos mostrados ao mesmo jogador equivalem a um cartão vermelho.
O árbitro pode também marcar uma falta sem uso do cartão. Se um jogador comete uma falta em um jogador adversário dentro da sua própria área, o árbitro marca um pênalti. Caso contrário, ele marcará um tiro livre a ser cobrado no lugar onde ocorreu a falta. Você já sabe as regras básicas do futebol. E agora é com você! Neste vídeo, você vai aprender as regras do vôlei. O vôlei é jogado em uma quadra retangular de 18 por 9 metros, cercada por uma área livre. Uma rede divide a quadra na metade, com uma zona de ataque de 3 metros de comprimento em cada lado. A altura da rede é de 2,43 metros para os homens e 2,24 metros para as mulheres. 2 antenas são postas em cada uma das extremidades da rede, alinhadas ao terreno. Elas têm 80 centímetros e delimitam a zona de passagem da bola. Para jogar, 2 equipes de 6 jogadores enviam a bola por cima da rede, entre as antenas. A bola pode tocar a rede ao passar sobre ela. As equipes se enfrentam em 3 sets de até 25 pontos. No caso de um quinto set, a pontuação vai até 15. Deve haver uma diferença de no mínimo 2 pontos para vencer um set. Uma equipe marca um ponto em 2 situações: quando ela faz com que a bola toque o solo da quadra adversária e quando a equipe adversária não consegue mandar a bola para o lado oposto da quadra ou comete uma falta. Para saber mais, assista ao vídeo Faltas Básicas. Cada troca de bola começa por um saque feito com as mãos. A equipe que recebe a bola tem direito a até 3 toques para devolvê-la. Todas as partes do corpo são permitidas. Um jogador não pode tocar na bola 2 vezes seguidas. Se a equipe que fez o saque faz o ponto, ela mantém o mesmo sacador. Se a equipe adversária faz o ponto, é ela quem passa a sacar. Nesse caso, seus jogadores fazem uma rotação no sentido horário. Para saber mais, assista ao vídeo Zonas, Posições e Funções dos Jogadores. Você já conhece as regras básicas do vôlei. Agora é com você! Então é isso, gente. Na nossa aula prática, na sexta-feira, nós vamos ver um pouquinho sobre o futebol, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu gostei muito. Qualquer erro, por favor, releve, porque hoje eu estou bem nervosa, certo? E eu tenho certeza que consegui passar um pouco sobre a metodologia do que eu proponho para as aulas de educação física, um pouquinho sobre a história de como tudo isso começou, tá certo? E um pouquinho do incentivo do esporte para os alunos, que praticar esporte é muito bom e muito significativo, certo? Todo mundo tem que praticar um esporte, tá bom? Então, eu me despeço aqui, agradecendo a paciência de ter ficado esses 50 minutos aqui me escutando falar, tá bom? E até a próxima aula. Tchau!